Então, vamos falar um pouco de controle biológico de percevejos na cultura da soja. Tá? Então, antes de entrar, de fato, ali em manejo, né, vamos falar das principais espécies, quais são elas, né, e quais que mais aterrorizam aí os produtores de grãos no Brasil. Né? Aqui eu já abri todos os principais, que a gente chama um complexo. Né? É o percevejo marrom, o Esquisto zeros, que é o campeão aí de resistência a inseticidas, hoje é o que mais está presente em lavouras de soja na fase reprodutiva e causa bastante dano. Né? Depois vem o percevejo barriga verde, que hoje ele é um problema tanto no milho quanto na soja, mas hoje é um problema maior, muito mais no milho, né, numa fase muito sensível do milho ali, que ele vem ali de VE até V5 mais ou menos, vou falar mais à frente um pouco, né, e a gente tem essas duas espécies que predominam no Brasil, deixa eu colocar um ponteirinho aqui, ó, o Dicereus melacanthus e o Dicereus furcatus, né, o pessoal confunde muito essa pronúncia, né, Diceraeus, mas é do latim, a gente fica Dicereus. Furcatus e melacanthus, com uma diferença de distribuição, vou mostrar no slide daqui a pouco. Muito problema no milho, mas que multiplica muito também em soja hoje. Né? E aí, mais para a região sul, a gente tem o verde pequeno, que é o Piazodorus guildini, o percevejo verde, que é o Nesara viridula, muito problema no Rio Grande do Sul, até Santa Catarina. E o Edessa meditabunda, que ele já é mais regional, está muito presente no Paraná, até Rio Grande do Sul, mas que ocorre também em Centro-Oeste, em algumas regiões, tá? Especialmente no Mato Grosso do Sul, mas não é tanto problema. Quando a gente fala de Centro-Oeste, o principal está nesses dois. Quando você vai para a região Sul, esses aqui de baixo. Essa é uma foto que um amigo meu, consultor, lá da Proteplan, uma consultoria muito importante e muito atuante na região do Mato Grosso, me mandou, né, Dr. Clério Superini. Essa foto aqui foi colhida de milho em entre-safra na cultura da soja, lá na próxima Sorriso, ali em Nova Ibiratã, ali na região da Grande Sorriso. E olha só essas plantas tiguera de milho, né? Então, isso é muito comum. Essa foto assusta, né? Mas em planta tiguera, especialmente quando não há um bom manejo de barriga verde, você vê isso aqui bastante presente, né? Mostra para a gente que é um inseto que multiplica muito em plantas tiguera, então ter um momento ali onde você não tem plantas na entre-safra é super importante para que não multiplique esses insetos praga aí, com certeza tem que fazer um manejo muito mais firme, com mais produtos ali para conseguir manejar. Porque o barriga verde, especialmente, esse é o principal problema dele, né? Ele se multiplica muito aqui na safra de soja, e quando chega o milho, especialmente nessa fase mais jovem, aqui até V5, ele tem uma população muito alta. Né? Então você tem essa ponte verde, que a gente chama aqui, né? Que é uma migração de uma cultura para outra, até porque não é uma ponte muito longa, é uma ponte muito curta, porque se você pegar, por exemplo, o Centro-Oeste, né, o produtor hoje de soja, ele já vai colhendo soja e plantando milho atrás. É bem comum isso em áreas do Mato Grosso, em áreas maiores. Então, é muito fácil para ele se manter ali na palhada e causar danos na cultura do milho. Dando uma lupa aqui, um zoom agora no percevejo no marrom e os quistos zeros, né? Você tem a fase de ovo, né? Esses ovos amarelados, ele sempre coloca nessas fileiras assim duplas de ovos, né? A ninfa vai passar por 5 instars e você vai ter o adulto. Aqui a gente tem agora o ciclo de desenvolvimento completo desse inseto, que em condições laboratoriais chega aí a mais ou menos 116 dias, né? Passando por uma fase instar de mais ou menos 18 a 19 dias até o adulto, mas o adulto vive muito, né? O adulto chega aí a quase 4 meses. Então, você tem uma passagem de ovo adulto muito rápida, que é em torno de 20 dias, mas o adulto chega a 4 meses no campo. Então, é isso que facilita essa migração dele para outras áreas, migração para não só para a cultura da soja, adaptação. Né? Quando você vai para o Dicereus, tanto melacanthus quanto furcatus, aqui a gente tem uma foto aqui do melacanthus, você tem, não agora fileiras duplas, né? Geralmente a fileira triplas ou 4 fileiras, tá vendo aqui, ó, dispostas, entre 16 até 25 ovos, é muito comum a gente ver desse inseto. Né? Aqui você vai ter uma fase de 5 ninfas até o adulto também. Em relação a ciclo, é muito parecido também com o marrom, muito parecido. Né? Você vai ter uma passagem ali de ovo adulto mais ou menos de 30 dias, 36 dias, e o adulto vive muito, né, no campo. Então isso gera um problema muito grande de migração e de controle, porque controlar o adulto é muito mais difícil, né, por uma questão biológica mesmo do próprio inseto. Aqui mostrando algumas diferenças, né, do Dicereus melacanthus para o furcatus. O que mais impressiona é esse espinho, né? Então, esse espinho aqui do pronoto, né, que é uma protuberância do pronoto, é muito mais pronunciada no melacanthus do que no furcatus. E vai ter outras também características que diferenciam ele.
também. A cabeça também é bem comum de diferenciar, né? Aqui uma diferença agora do Eusquistos por o de Cereus melacanos, barriga verde. Melhor forma de diferenciar um do outro, né? Você vira ele para a parte ventral e você vai ver, o nome já fala, barriga verde. Então ele tem essa barriga verde, enquanto que o marrom, o Eusquistos, não tem. E outra forma bem fácil é a cabeça, né? Ela tem uma cabeça bifurcada, enquanto que a cabeça do marrom, ela tem essa cabeça mais arredondada entre as antenas. Aqui no detalhe agora o Piezodoros guildini, ele já tem essas fileiras aqui duplas, mas é um ovo bem escuro, né? Um ovo preto, a fase de ninfa e a fase adulta. Aqui o percevejo verde, que é o Nevera viridua, ele tem esse comportamento de oviposição bem característico, ele põe muito ovo na mesma massa, né? Chega até 100 ovos, então, e os ovos mais amarelados, então ele não põe em fileiras, ele põe em massas arredondadas. Aqui a fase de ninfa e adulto. Esse é o inseto que a fase de ninfa parece muito com a fase de adulto, muito arredondado aqui, porém essas manchas elas perdem no adulto, né? Aqui vou falar um pouco de distribuição, é importante notar o seguinte, né? O marrom é o que está mais distribuído no Brasil todo. Então, você vai ter aí o marrom distribuído do sul ao norte. E o porquê que isso acontece, né? Até conversando bastante com o Clérison para trazer essa apresentação aqui para vocês, né? Eu perguntei isso. Né? E hoje o marrom está muito concentrado na cultura da soja, né? Então, conforme a soja cresceu muito de área, hoje nós estamos falando de quase 45 milhões de hectares plantados, você tem uma predominância desse inseto na cultura da soja. Então, hoje, basicamente, ele causa problema na soja, embora ele está presente também em outras culturas, mas hoje o principal problema dele é da soja, né? O barriga verde, ele já não. Ele hoje está muito concentrado no milho e na soja, sendo que a maior severidade dele de ataque é na cultura do milho, tá bom? E no algodão você vai ter também a presença desses insetos, embora não é um hospedeiro preferencial. Quando você olha para os outros percevejos, como por exemplo o verde pequeno e o verde, você vai ver uma concentração maior para o sul, né? Enquanto que o verde, até para encontrar hoje está bem difícil, assim, né? Bem concentrado em áreas do sul. E ele é mais sensível também aos inseticidas, né? Tanto o verde pequeno quanto o verde. Os mais difíceis de controle é o marrom e o verde, e o barriga verde. E aqui no detalhe, mostrando um pouco do dano para vocês, né? O principal dano do marrom está no grão, então ele vai causar essa perda aqui do grão, ele vai descer esse grão xoxo, esse amarelado, esse secamento, até você ter perder peso. E lembrando que a soja ela é comercializada por peso, né? Então você perde o peso do grão, que é principal, um dano direto. O barriga verde ele já causa um dano indireto, mas muito severo. Porque quando a planta está na fase de palito, né, que a gente chama de VE até V1, ele começa a fazer as picadas de prova, injeta toxina, causa o amarelecimento e a planta cresce com essa murcha aqui. E geralmente essa planta, dependendo do ataque, ela não recupera, né? E quando ela recupera, ela já sente muita improdutividade. Então é muito comum. Então, assim, bem rapidamente, esse é um pouco do cenário aí, bem sucinto, até porque o tempo não permite muito, a gente explorar aqui as principais nuances em biologia e distribuição, mas esses são os principais problemas e os principais danos que ele causa. Quando a gente fala de manejo de percevejo no Brasil, eu até não trouxe esse dado aqui da Sparks, mas a gente tem esse dado interno, né? Que, embora a gente ache que se aplica muito biológico para percevejo, ainda é muito pouco, né? Quase 98% do mercado de percevejo no Brasil ainda é manejo químico, tá? Mais ou menos 2% desse mercado ali é controle biológico. E aí, resumindo a tudo, né? Tanto fungos, macrobactérias, tudo que envolve. E os principais inseticidas, né, estão aqui usados nessa imagem. Então, a gente tem o carbosulfano, como um dos mais antigos, e ainda é usado em alguns casos. Os organofosforados, né, aqui para trazer alguns exemplos, a cefato é muito usado ainda para controle químico de percevejo. Fenitrotiona, alguns produtos. Nós temos ali os bloqueadores do canais de GABA, que são especialmente o etiprole, hoje a gente tem o Curbix da Bayer como um grande representante desse grupo. Aí você vai ter piretróides e piretrinas, que aí tem um grande grupo, né? Bifentrinas, lambdas, zeta, fenpropatrina, cipermetrina, entre outros, que são os moduladores de canais de sódio. Depois você vai ter os neonicotinoides sulfoxamidas, que já é um mais recentes, né? Você tem a Corteva lançando aí o sulfuramida, o Expedition, que é um sulfoxafor. Mas a grande parte se concentra aqui, né? Cetamiprido, dinotefuran, imida, tiametoxan. E, obviamente, combinações desses dois grupos. Então, combinações do grupo 3 com combinações do grupo 4. Você vai ter piretróides combinado com neonicotinoides. Mas qual o problema que isso leva? Resistência a inseticidas químicos, né? Então, os principais inseticidas que são usados no manejo de percevejo já têm problemas de resistência. Ou uma resistência dominante, resistência completa, ou
tolerância aos inseticidas, né? A gente ouve muito falar isso, tolerância. O que é isso? Era aqueles inseticidas que funcionavam muito bem, mas com o tempo, pela pressão de seleção de insetos para resistência, você tem a diminuição da eficiência do inseticida. E a gente encontra isso para vários, para pelo menos 3 grandes grupos, que é os piretroides, neonicotinoides e organofosforados. E quando você entra aqui em ingredientes ativos, você tem uma gama muito grande, né? O IRAC, que é o Comitê para Resistência a Inseticidas, que reúne praticamente todas as multinacionais que comercializam inseticidas, tem grandes projetos voltados para percevejo marrom, né? E também para o barriga verde hoje, que é o mais recente, que tem bastante problema, né? Para entender as bases genéticas da resistência e, obviamente, para driblar geneticamente essas bases de resistência, criando inseticidas mais potentes. Mas isso é um fato que hoje a gente enfrenta aí. E aí o biológico, pessoal, ele entra como um manejo muito interessante, muito eficiente também no controle de percevejo. Aqui eu trouxe o dado do Agrofit, eu fiz essa busca agora na semana passada, até para ver quais são os ingredientes ali que a gente tem registrado, tá? Ah, Igor, mas tem vários inseticidas que eu vejo aí que não está aqui. Tá bom, temos mesmo. Vou dar um grande exemplo, Cromobacterium. A gente vê muito aí, especialmente no mercado on-farm, né? Teve até um colega agora que falou produção on-farm, realmente, de fato. Mas aqui eu trouxe os principais com registro dentro do Agrofit, né? Então a gente tem BT, a gente tem Bovéria baciana, você tem Metarrhizium nisople, você tem combinações de Metarrhizium mais Bovéria, né? E você tem também pseudomonas, que hoje são moléculas agora que também sintetizam toxinas que têm um controle sobre percevejo, e Telenomus podise, que hoje é o único macrobiológico que tem o controle de percevejo, e o único na fase de ovo, né? Eu vi até uma colega ontem, né, de uma outra empresa, também comentando sobre isso, né? Hoje você tem várias empresas que têm comercializado... Perdão, desculpa. Você tem várias empresas que têm comercializado com sucesso esses produtos, né? Então você tem macrobiológicos aí também, além já da gama de microbiológicos. E aí, eu vou apresentar para vocês aqui um produto que a gente trabalha aqui na empresa também, que tem o foco em Telenomus podise. Antes de entrar no Telenomus podise, obviamente, como eu comentei, né, a Nitro também comercializa, por exemplo, o Boveris, que é um produto que tem uma ação muito importante também sobre o percevejo barriga verde, percevejo marrom, né, que tem algumas fotos mostrando os efeitos dele em percevejo barriga verde e percevejo marrom, além de lagartas também, em alguns casos aqui. E falando agora na parte de controle, né, que agora eu vou apresentar para vocês o Theros, que é uma tecnologia desenvolvida pela Nitro em parceria com uma outra empresa chamada Vivos, que eu vou trazer no detalhe aqui, né, que, como eu comentei, é a única tecnologia hoje capaz de controlar o percevejo na fase de ovo com registro no Brasil. Né? Então, ele é um inseticida macrobiológico, né, da espécie Telenomus podise, é um himenóptero, nativo e originário do Brasil, né? O pessoal confunde muito com o Telenomus remus, que é uma outra espécie, que esse sim é originário da América Central, mais propriamente da Guatemala, que foi introduzido, da Guatemala, que foi introduzido no Brasil, mas nós temos aí o podise, que é nativo e originário aqui do Brasil. Voltando aqui, né, ele é o único capaz de controlar o complexo de percevejo. Então, nós temos estudos dele para marrom, para barriga verde, para todo o complexo hoje na cultura da soja, para a fase de ovo. Né? Então, ela é classificada como uma vespa entomoparasitoide ou endoparasitoide, porque ela parasita dentro, e completa o seu ciclo dentro dos ovos dos principais percevejos do complexo. A gente vai mostrar aqui agora, né, como funciona e como controla isso. Mas antes de entrar na parte mais técnica, mais biológica, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre como surgiu isso. Né? Então, muitos vão conhecer, especialmente quem é mais antigo aí do controle biológico no Brasil, né, essas pessoas, que é o Diogo Carvalho e Heraldo Negri. Eles foram muito premiados aí ao longo dos anos, lançaram uma empresa que foi pioneira no controle biológico do Brasil, que é a Bug, né, que depois, lá em 2017, veio a aquisição por parte da Copert dessa empresa. Né? Então, eles ganharam vários prêmios, especialmente pelo pioneirismo, por toda a parte empreendedora, de transformar algo que era sonho em escala comercial. Já existia, né? Não é que eles inventaram, na verdade existia o controle biológico, especialmente de macro, mas em escala comercial, especialmente para usar em grandes grupos, como grandes usinas em São Paulo, grandes produtores, ainda não existia. Né? E agora eles estão com a Nitro para repetir essa história de sucesso aí que foi feita com a Bug, iniciando com o Theros, que é o primeiro produto dentro da companhia, dentro da Nitro, para esse produto, mas
a gente também tem perspectiva de vários outros produtos também. Então foi feita essa joint venture para avançar em biodefensivos, né? A Nitra entrou com um capital de mais ou menos 80 milhões de reais, especialmente nessa operação de produção do Telenomus Prodis, o Teros, em Piracicaba, e a gente não pensa em parar por aí, né? De avançar, e aí isso foi notícia no ano passado, isso foi em agosto do ano passado, na Globo Rural, mas saiu também em vários outros meios digitais também, né? Embora a gente está falando aqui de Telenomus aí mais recente, né, agora com a Nitro, e a gente tem outras empresas também que comercializam, perdão, isso não é novo, né? Obviamente já é muito validado pela ciência. Você pegar os primeiros trabalhos lá da professora Correia, isso data da década de 80, quando você tinha ainda uma outra reclassificação desse inseto, né? Era chamada de Trisolcus basales, depois foi reclassificado. Então, era um parasitóide de ovos ali. Se você pegar a cicla técnica ali, ó, da Embrapa, muito antiga, né? Já tinha esse relato, já tinha esse trabalho. Então, era muito antigo, especialmente do controle de barriga verde e controle do percevejo marrom, né? E as primeiras publicações científicas, todas voltadas para Trisolcus ali, da doutora Correia Ferreira. E até hoje, se você fazer uma pesquisa, né, tem mais de 2.000 ali artigos citando o Telenomus prodis como controlador de percevejo. Então, já é algo muito mais do que validado pela comunidade científica. E aqui mostrando um pouco, né, a estrutura fabril, todo investimento que a gente faz em estrutura própria, dentro da tecnologia Teros. Essa foto aqui está mostrando ainda quando o pátio estava sendo colocado ali para produção, mas hoje a gente tem isso aí todo tomado já para produção, tanto do percevejo, né? Precisa produzir o percevejo, obviamente, para você produzir os ovos e ter a produção do parasita. Bom, vamos entrar agora numa parte mais técnica, falar desse manejo, como usar, como fazer, de que forma fazer e como é que a gente já está comercializando esse produto, como é que a gente já está ajudando os agricultores no combate ou no controle do complexo percevejos, né? Então, voltando aqui, a gente faz a liberação de 1 hectare, então é um produto registrado em bula com 6.500 adultos, né, na forma de ovos parasitados. Na bula a gente vem ali com ml, porque a gente trabalha com volume, porque o peso do ovo ele vai variar, né? Quanto mais o ovo está próximo da eclosão, esse ovo ele vai ganhando uma massa maior, que reflete num volume, num peso maior. Então, você não pode ficar trabalhando ali com peso, você trabalha com volume, por isso que a gente leva com ml. Então, para cada ml, a gente assume que tem 1.000 indivíduos, e seja baseado, já validado em todos os trabalhos que vão enviados para o mapa. Então, a gente trabalha com 7 ml para ter essa manga ali, para ter essa folguinha. O que, de fato, chega a, no mínimo, 6.500 adultos na forma de ovos parasitados. A gente pode... você pode liberar de duas formas. Ou os ovos parasitados, ou os adultos já alimentados e copulados. É as duas formas, né? A gente já está trabalhando hoje dessa forma com os parasitados, mas para a próxima safra de soja, né, 2024-25, a gente vai ter a segunda forma de liberação também, em parceria com uma startup lá do Paraná. E aí, depois que você libera, um dia após finalizar esse período pulpar, o Teras inicia o parasitismo. Lembrando que ele usa os compostos naturais, que a gente chama de semioquímicos, mais especificamente cairomônios, que são tipos de compostos voláteis de comunicação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Então, o Teros ele não fica voando aleatoriamente, ele vai já direto, ele é um caçador de ovos de percevejo. 10 a 12 dias após ali esse parasitismo, esse ovo ele ganha essa coloração mais escura, e aí esse ovo fica enegrecido, e em vez de nascer um percevejo, vai nascer um novo Teros, né? Então, acontece a eclosão de 10 a 12 dias após o parasitismo de uma nova vespa, que vai iniciar uma nova geração de Teros parasitando na área. Então, é isso que acontece. Enquanto tiver ovos de percevejo na área, você vai ter vespa parasitando. E esse que é o interessante. Você controla na fase de ovo, não deixa ele virar praga. Eu vou passar agora um vídeo, ele é bem curtinho, tem 1 minuto, 1 minutinho e 10, só para você ver no detalhe aí a ação desse produto. Se não estiver saindo áudio, não estiver passando, alguém me comunica, por favor, Lucas, alguém da produção. E eu vou narrando aqui enquanto vai passando, tá? Bom, esse aqui é o Teros, né? Ele é o parasita de ovo, então aqui ele já está parasitando. Ele tem sempre a característica de colocar o ovo opositor na lateral do ovo,
Tá vendo que ele está ovipositando esse ovo que eu estou aqui em cima, né? E ele detecta esse ovo através dos semioquímicos que estão aqui nesse ovo, ele já vai direto para cima desse ovo aqui. Agora ele acabou de retirar o ovo opositor, ele vai demarcar esse ovo, né, recém-parasitado, com um composto volátil ali, com feromônio, para que outra fêmea de Teros ou outra fêmea de Telenomus podise não coloque no mesmo local, para não inviabilizar o ovo que ela já colocou e não gastar essa energia que já foi depositada ali. Né? Muito legal. Então é isso que ela está fazendo agora, está demarcando esse ovo para não deixar outra fêmea parasitar no mesmo local. Agora ela está iniciando o movimento que a gente chama na entomologia de tamborilamento. Ela está tateando com as antenas o novo ovo, agora o ovo da frente, para colocar água. E agora sentou ali para colocar, para parasitar esse ovo também. E ela não sai daquela massa que está ali enquanto não acaba aquela massa. E ela vai fazer isso por mais 200 vezes durante a sua vida, né? Que é o potencial que ela tem. Então, cada fêmea tem o potencial de parasitismo de mais ou menos 200 ovos. Então, ela vai fazer isso durante todo o seu ciclo, que dura em média 10 a 12 dias o adulto. Né? Então, vejam, você tem 6.500 adultos, né? Sua ali metade é fêmea. Então, desses ali 3.500 a 4.000, você vai multiplicar isso por 200, né? Você vai ter a casa de milhões ali de ovos parasitados e que vai ter uma nova safra, um novo ciclo ali para continuar na área. Então, é uma gama muito grande de insetos para controlar aqueles percevejos que estão na área. Então, você vai reduzir esse potencial, você vai quebrar o ciclo da praga ainda na fase de ovo, né? E a partir do ovo parasitado nasce um novo agente, que poderá parasitar novos ovos de percevejo. Então, o que a Nitro tem diferente das outras empresas que também comercializam a tecnologia de Telenomus podise, né? O principal ponto aqui que eu gostaria de trazer é a questão da capacidade produtiva, né? Hoje, a maioria das empresas enfrentam grandes problemas em relação a ter escala produtiva, né? Quando você pede muitos hectares, você não tem, né? Hoje, nós estamos falando aí na Nitro aí, alguma coisa em torno já de 1 milhão de hectares aplicados com potencial de produção só para 2024. Né? E a gente já está comercializando para grandes grupos, então, para dar mais segurança. Né? A gente avançou muito também em parcerias com aplicadores para conseguir fazer os operacionais, que eu vou falar daqui a pouco, mas na parte mais técnica e biológica é isso aqui. Né? A gente tem uma dieta especial diferenciada, que veio lá do know-how do Heraldo, da Bug, que traz maior reprodução de percevejo, mais longevidade, e no final traz escala, né? Que é muito difícil hoje no mercado ser atingido. Então, aqui já indo para finalmente, para eu falar agora da parte mais operacional, os principais benefícios do produto, né? Hoje ele é a única ferramenta de manejo na fase, no complexo de ovo, ele reduz os danos na capacidade de controlar os percevejos, traz mais economia, você traz uma redução muito relevante nas aplicações de cientistas químicos, né? Que hoje é o carro-chefe para controle, e obviamente você está manejando resistência, porque você tira da resistência do químico somente o controle da praga, e trazendo uma nova olhar ali de usar algo mais limpo, mais sustentável, que no caso também traz maior persistência na lavoura. Lembrando que enquanto tiver ovo, você vai ter inseto na área. Né? Então, outra coisa posicionar aí na lavoura. Né? E, obviamente, sobre a praga. Aqui nos últimos 5 minutos eu vou abordar mais essa parte agora mais técnica de posicionamento, que é muito importante, que é um novo conceito de controle. Né? Isso aqui é um slide que eu trago para mostrar como é que é feito o controle hoje na convencional, né? Usando o químico. Né? Isso aqui foi os dados da Kinetec que a gente fez para o lançamento do produto na época. Nós lançamos esse produto em outubro do ano passado, né? E a gente chegou em dados da Kinetec, que é uma consultoria muito importante para o agro, que se faz hoje no Brasil em média 3 a 5 aplicações, né? Com uma média de 4 aplicações para controle de percevejo marrom. Né? Então, como é que o produtor trabalha? Né? Ele começa a aparecer lá os insetos, ninfa, chega adulto, ele dá uma pancada de química, isso baixa. Só que esse adulto já colocou ovo. Então, obviamente, você vai ter ninfa, ele vai aumentando, vai causando problema, vai passar aqui do nível de controle, ele chega aqui no nível de dano, você controla e joga de novo. E você vai nessa escadinha oscilando até o final. Né? E geralmente, quando você perde esse time aqui, que a gente chama de nível de dano econômico, né? Na entomologia, no MIP, nível de dano econômico é quando você já está perdendo dinheiro. Né? O ideal é você controlar quando chega aqui no nível de controle, ou antes do nível de controle. Porque o nível de controle é aquela barrinha onde
o custo da aplicação, desde o produto, do insumo, do operador, tudo, ele já está no mesmo problema causado, ou seja, no primeiro mesmo dano, ou seja, já compensa. Passou dali, você já está entrando no dívida econômica, você já está perdendo dinheiro. Então, normalmente, quando você trabalha só com manejo químico, você geralmente trabalha aqui. A não ser numa fazenda ou em áreas que você tem um controle muito rigoroso de monitoramento, que não é a realidade na maioria do Brasil. Então, é assim que trabalha. Em relação aos produtos usados, é muito comum você trabalhar com produtos de contato inicialmente, especialmente para pegar a primeira leva de adultos, e depois trabalhar com produtos mais seletivos ou produtos mais sistêmicos, que vão ter efeitos também de contato, mas que trabalham mais sistemicidade, que é, no caso, os piretroides e organofosforados no início, e depois piretroides associados a produtos neonicotinoides no final. É o manejo mais comum, que é o maior mercado hoje dentro do controle químico de percevejo. Vamos falar agora do manejo do futuro. O manejo agora, os cianoteros nesse manejo. O que muda? Vejam que essa barrinha branca, que é a flutuação populacional da praga, ela já não tende a oscilar tanto e não tende a passar do nível de controle e chegar aqui do nível de dano econômico, e muito menos quando chega o milho aqui plantado, né? Que você vai ter essas populações, especialmente do barriga verde, com uma população muito alta, né? Não é o caso. Com teros, vejam que é uma associação manejo químico. Então, dá para trabalhar junto. Não é retirar o manejo químico e trabalhar só com parasitóide. Não, não é isso. É saber trabalhar. Então, por exemplo, por que a gente pode aqui, se necessário, até ter o asterisco, se necessário, através do monitoramento, a trabalhar com químico? Porque o teros, ele maneja o ovo, né? Ele não maneja adulto. Então, se já tiver adulto, e é comum o adulto vir migrando de áreas próximas, né? Áreas de baixada, áreas ali de mata, migrar. Então, esse adulto aqui você pode ser controlado num inseto de contato. Passou o inseticida de contato, alguns dias após você pode entrar com parasitoide. Aí, mas quantos dias? Se for um inseticida não seletivo, como por exemplo, cefato, piretroides, a gente recomenda no mínimo 2 dias. Porque como a gente aplica ovos parasitados, esse residual desse químico não vai ter efeito do teros. Mas como é que é o problema? Que não se pode liberar o teros e depois entrar com químico. Aí é um problema, porque você vai perder a tecnologia. Então, fez o químico, 2 a 3 dias depois pode trabalhar com teros, 14 a 15 dias você faz uma nova liberação e vem manejando. Se você entender que ele tem adulto, pode-se fazer um químico, né? Mas sempre respeitar um intervalo aqui de 10 a 12 dias para os químicos não seletivos. Para os químicos seletivos, como vou dar alguns exemplos, tá? Diamidas, juvenoides, reguladores de crescimento, que se usam muito para controle de lagartos, todos esses seletivos, não necessariamente precisa respeitar qualquer tipo de intervalo, porque são seletivos. Eu estou falando mais de piretroides e organofosforados. Então, qual é o objetivo do uso de teros? Manter essa população que baixa, em equilíbrio, bem baixa aqui, para quando chegar no milho você reduzir essa população. Então, é isso que ele faz, ele não deixa essa população aumentar aqui, tá? E essa aqui é a nossa recomendação para manejo soja-grão. A Igor sementeira, que hoje os maiores clientes hoje da Nitro em relação a essa tecnologia são sementeiras, né, que tem um problema muito sério, um problema de percevejo barriga verde e percevejo marrom. A gente recomenda pelo menos 3 a 4 aplicações, né, no mínimo 3, porque você vai ter uma proteção maior. Tá? Então, essa é o manejo que se adota para controle com teros. E aí, uma dúvida que gera muito, né, em relação às aplicações, mas aí como é que eu vou aplicar? Como é que é o rendimento operacional? A Nitro ela já garante o produto aplicado. Tá? Então, o produto ele não tem que procurar empresas de drones, cotar com eles, não. Né? Tanto dessa forma, quanto dos ovos parasitados, quanto dos adultos, né, a Nitro fornece. Então, o preço já está embutido lá, a aplicação. A capacidade muito interessante de 500 hectares dia, né? Parece muito, mas realmente é muito mesmo. Né? Você pensar que um drone vai fazer isso, mas o produto tem 3 mil hectares, e vou ficar uma semana inteira aplicando. Não, a gente coloca mais drones. E acontece muito isso, né? Já atende fazendas de 5 mil hectares, 10 mil grupos agrícolas, que a gente coloca vários drones, e você tem ali um custo-benefício muito interessante. Né? Então, finalizando aqui a minha apresentação, né, tem um teros, ingrediente ativo, esses são os isolados, né, isolados que foram desenvolvidos junto à Embrapa, concentração de 1.100 indivíduos por ml, inseticida macrobiológico, e aí com esse tipo de formulação de insetos vivos, né, um novo conceito de manejo, um novo conceito de controle biológico de percevejos na cultura da soja e também na cultura do milho, tá bom? Esse aqui está meu contato de e-mail, para quem quiser entrar em contato
comigo, tá bom? E a Nitro, obviamente, não oferece somente isso. A gente tem um portfólio muito robusto aí na área de especialidades, que envolve toda a parte de nutrição de solo, nutrição foliar, adjuvantes, líquidos solúveis, micronutrientes via solo, micronutrientes via folha, biodefensivos, nematicidas, inseticidas, fungicidas, e agora entrando muito firme também no mercado de macrobiológicos, o primeiro pé com Teros e ainda com portfólio a ser desenvolvido dentro da linha de macro também. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.